Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e estamos estudando aí características das regiões brasileiras em termos de urbanização e industrialização, principalmente, que é o nosso tema central deste período aqui que estamos gravando, né, que estamos fazendo essas aulas. Então, vamos continuar. Vamos falar a respeito de outra região do Brasil, mas ainda continuando essa ideia ali das características, certo? Primeiro quero dizer para vocês lá os recadinhos, ter o material em mãos, registrem a presença através da atividade obrigatória lá no link número 1 do aplicativo, façam as outras atividades também. Aqueles alunos com dificuldade de acesso ou que estão acompanhando só pela TV, devem entrar em contato com a escola para retirar o material impresso lá e também poder realizar as atividades, aí o professor consegue acompanhar e orientar você, certo? É bem importante fazê-las, tá, pessoal? E aí o nosso objetivo, identificar as principais características dos processos de urbanização, formação das redes urbanas e das regiões metropolitanas ali da região sul, da grande região sul, da nossa região. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre como esse processo aconteceu na nossa região aqui, onde está o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que compõe a região sul, né? E aí, pensando lá na parte inicial. A região sul se urbanizou no final da década de 1970, né? E se intensificou ali em 1980, em que a população urbana já era o dobro da rural. Sempre lembrando daquela relação, né? O que é a urbanização? O crescimento maior da população urbana em relação à população rural. Claro que a relação é direta, por quê? Porque as pessoas saem do campo para morar na cidade. Então, obviamente que a população das cidades vai crescer mais do que a do espaço rural, de onde elas estão saindo, naquela ideia lá das migrações ou do êxodo rural que a gente já estudou. Então, no caso da região sul, aconteceu desta forma, tá? O processo de urbanização e povoamento, como o espaço geográfico da região sul foi urbanizado e foi ocupado, como foram surgindo cidades, como as pessoas foram se distribuindo ao longo do território ali, ele foi diferente da maioria das outras regiões. Mas por que, professora, que foi diferente? Porque derivou, ou seja, resultou numa distribuição bastante regular. Olha que importante pensar nisso. Quer dizer que no espaço geográfico da região sul, a distribuição da população nesse processo de urbanização e povoamento foi regular, ou seja, foi mais homogênea em todas as partes do que em outras regiões do Brasil. Claro que um dos fatores tem a ver também com a extensão da região, com o tamanho, né, a área da região sul, né? E aí a população se distribui ali de forma regular ao longo do território sulista, ao longo do território da região sul, em função desses diferentes fatores ali. Vejam, estamos falando de diferentes espaços geográficos, portanto, a gente vai ter ali características diferentes em relação a isso, e esse é um fator bem importante ali, é relacionado à forma como a região sul foi ocupada e como os espaços urbanos nesta região foram surgindo, certo? Então, pensando ali. E aí, nesse histórico de como o processo de urbanização aconteceu. Não diferente do Brasil como um todo, das outras regiões que a gente já estudou, a mecanização da agricultura e a agroindústria favorecem a mudança das famílias do campo para a cidade. Esse é um fator que aconteceu no Brasil, em outras regiões? Sim, e na região sul não foi diferente. Então, o uso das máquinas ele vai substituir a mão de obra. E a partir daí, as pessoas acabam indo para as cidades, para os centros urbanos em busca de trabalho, de renda, enfim, porque acabaram perdendo a sua renda ali no espaço rural. Na região sul, em torno de 82% da população vive em centros urbanos e a consequência dessa alta urbanização, dessa elevada urbanização, dessa concentração de população em determinados espaços, né, é a formação ali de bolsões de miséria nas principais cidades, e aí eu coloquei aqui, a grande pobreza atinge até mesmo áreas ali da região de Curitiba e Porto Alegre, que são as áreas mais desenvolvidas e industrializadas da região sul. Então vejam que, assim como em outras regiões do Brasil, como no Sudeste, que a gente falou a respeito, a gente vê que na região sul acontece da mesma forma.
as pessoas se concentram em determinadas áreas, formando ali as grandes áreas urbanizadas, e as consequências ali, o que nós vamos ter de característica é justamente a formação ali dessas áreas com problemas sociais e problemas urbanos, problemas do espaço urbano, certo? Então, importante pensar a esse respeito. A Grande Porto Alegre é a maior área metropolitana da região sul e a quarta mais populosa do Brasil, superada apenas ali pelas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Olha a importância da área metropolitana ali, ou da Grande Porto Alegre, que envolve todos os municípios do seu entorno. Ela é bastante significativa, é uma área extremamente urbanizada ali, industrializada, comparado com outras porções da região sul. E se eu comparar com outras regiões, ela é a quarta, então só perdendo ali para as grandes áreas urbanizadas, industrializadas do Sudeste, que a gente já tinha falado também. A Grande Curitiba é a segunda área metropolitana mais populosa do sul do país e a oitava do Brasil. Então, também tem uma importância ali em termos de urbanização e de presença de indústrias, de concentração de população, se eu pensar no Brasil como um todo, certo? Ali eu coloquei a posição dela em relação às grandes aglomerações do mundo, ali está entre as 120 ali, maiores aglomerações do mundo. Isso é importantíssimo, né? Visto que estamos falando de um planeta inteiro, né? Do nosso globo todo, de todas as áreas urbanizadas do mundo, é um número significativo ali quando a gente pensa em Curitiba, na Grande Curitiba, né? Quem mora na região metropolitana de Curitiba faz parte dessa ideia aqui do que a gente chama de Grande Curitiba. Quando eu falo só Curitiba, estou falando da cidade, da capital do estado. Quando eu uso o termo Grande Curitiba, eu estou envolvendo toda a região metropolitana que compõe, que fica próxima ali, né, nas proximidades da capital, certo? E aí, em relação àquela ideia lá da urbanização e como a população se distribuiu no território da região sul, vejam que nós não temos grandes vazios demográficos aqui. Ele é homogêneo, né, comparado com outras partes do Brasil. Claro que nós vamos ter algumas áreas de grande concentração, como a região aqui de Porto Alegre, como algumas partes aqui de Santa Catarina, do Vale do Itajaí e Joinville, como regiões aqui de Curitiba, Cascavel e lá mais no interior do Paraná, entre Londrina e Maringá, que nós vamos ter grande concentração ali e áreas bastante urbanizadas, certo? Mas, de modo geral, a gente vê uma homogeneidade, ou seja, bem distribuída a população na área ali. E aí, quando a gente fala ali do grau de urbanização, está ali a região sul, comparando 91 com 2000, como a gente fez com todas as outras regiões, então, para ficar completo o nosso estudo, está ali, em 91, 74,1. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que a cada 100 pessoas, mais ou menos 74 moram na área urbana e o restante, 26, né, na área rural. Aqui, nos anos 2000, a gente tem uma ampliação ali, se a gente for verificar hoje, é ainda maior do que esse número ali, a urbanização, a taxa, o grau de urbanização, certo? Duas atividadezinhas ali para vocês pensarem um pouquinho. Por que a região sul teve o processo de urbanização diferente de outras regiões do Brasil? E entre os fatores e características da urbanização do sul, o que nós podemos citar ali? Então anotem rapidinho, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com duas perguntinhas que ficaram para vocês. A primeira, por que na região sul foi diferente a questão da urbanização ali, do povoamento, e fatores e características da urbanização, vocês deveriam citar alguns exemplos ali. Então, o que nós temos lá na primeira? O processo de urbanização e povoamento da região sul resultou numa distribuição bastante regular da população ao longo do território, né, ao longo da área que compreende a região sul. Mesmo tendo algumas áreas com maior concentração, mas a distribuição é mais igual de população se eu comparar com outras regiões do Brasil, que a gente vai ter áreas bem concentradas, por exemplo, na região norte, né, só ali nas capitais, e grandes vazios demográficos, grandes áreas onde a gente não tem nada de população. Isso a gente não vê na região sul, por isso que a gente diz que ela foi diferente se eu comparar com outras partes do Brasil. E ali, fatores da urbanização ou características, né? A mecanização da agricultura, as áreas metropolitanas é uma característica ali da urbanização do sul, que são bastante populosas, e os elevados índices de pobreza também. Então, eu vou ter lá como um fator, algo que desencadeou a urbanização. A mecanização, a utilização das máquinas, as pessoas perdem o emprego e acabam indo buscar isso em outras áreas, de modo geral, nos centros urbanos. E aí isso vai acarretar em certas consequências, em algumas características. As áreas metropolitanas com uma população elevada e alguns índices ali de pobreza, alguns problemas sociais e urbanos relacionados a esse processo de urbanização, certo? E aí, continuando ali, vamos pensar nas redes urbanas. Já falamos da ideia de conectividade, dos lugares estarem interligados. Por isso a gente usa a palavrinha rede, né? Cria-se uma rede ali com pontos. O que são os pontos? São as cidades. As redes, então, é o que vai ligar uma a outra. Então, no Brasil, eu tenho essa característica. Mas quando eu penso ali na região sul e naquela ideia da hierarquia urbana, o que eu vou ter de cidades com maior grau de importância e menor grau de importância? Então, vamos ver ali somente a região sul. Então, olha o que se destaca lá. Porto Alegre e Curitiba, que são classificadas ali como metrópoles, certo? Então, as grandes metrópoles ali da região sul. Depois nós vamos ter ali as capitais regionais, como Santa Maria e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, como Chapecó, aqui em Santa Catarina, como Cascavel, Maringá, Londrina, no Paraná, certo? Então, características ali dessa hierarquia, quais são os principais centros urbanos e que influenciam mais em outras partes, tanto na região como em outras regiões do Brasil, que é o caso de Porto Alegre e Curitiba, que não influenciam só na região sul, mas a influência dessas duas cidades se estende para todo o Brasil. Devido a quê? A diversidade de produtos, serviços e atividades que são ofertadas nessas cidades, certo? E aí eu trouxe ali o Paraná especificamente, para a gente também ter um olhar ali sobre o nosso estado, quando a gente pensa em hierarquia das cidades, qual é o grau de influência das cidades, dos centros urbanos paranaenses. Curitiba, então, está ali como a grande metrópole que influencia todo o estado, está conectada ali com as diferentes áreas do nosso estado, até por ser a capital, por estar ali a sede do governo, de onde saem todas as normativas, enfim, que vão gerenciar o Estado, que é para administrar o Estado, esse já é um fator que vai destacar ela em relação às outras. E aí os fatores de oferta de produtos e serviços também. Aí nós vamos ter ali capitais regionais, Londrina, Maringá e Cascavel, e os centros regionais, ali subregionais, como, por exemplo, Paranavaí, Toledo, Foz do Iguaçu, que aí a influência é menor, mais ali nas cidades próximas de onde estão elas, ok? Então, bem bacana a gente ver ali a questão do Paraná também, certo? E aí, perguntinha ali para vocês responderem também. O nome dos centros mais importantes da rede urbana da região sul e do Paraná. Então, aqui vocês vão anotar da região sul quais são os principais centros e do Paraná. E em qual nível ali da hierarquia eles estão? Se é metrópole, se é centro regional, se é capital regional. Então, anotem lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho nessa característica ali dos principais centros urbanos e a hierarquia, né? Como eles estão classificados ali. E neste caso, como a gente falou do Paraná e falou da região sul como um todo, eu pedi que vocês anotassem ali exemplos, tanto da região sul inteira, quanto só do estado do Paraná. Vamos às respostas lá juntos? Então, região sul, o que que nós vamos ter? Metrópolis, Curitiba e Porto Alegre, são as duas metrópoles ali que são classificadas ali como as principais cidades, as cidades que exercem o maior grau de influência na região sul e se estendem inclusive para outras regiões do Brasil. E aí nós vamos ter ali como capital regional, alguns exemplos. Joinville é uma capital regional que influencia toda a região ali, as cidades próximas onde ela está localizada. Cascavel também e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, um exemplo aqui de cada estado da região sul de capitais regionais, certo? Até pelo tamanho da região, nós vamos ter as metrópoles que exercem essa influência maior ali, e aí as outras que são classificadas como capitais regionais, e aí num terceiro plano a gente vai ter os centros regionais, mas que eu não coloquei nenhum exemplo ali, mas a gente tinha falado alguns, né? E no Paraná, o que que nós vamos ter? Se eu pensar na hierarquia das cidades paranaenses apenas, Curitiba, que é a metrópole, como a gente já tinha falado lá, Londrina, Maringá e Cascavel, que são exemplos de capital regional, certo? Então, a hierarquia das cidades é bem interessante a gente estudar e é isso. O que que nós vamos falar agora? Do terceiro item ali do nosso estudo de hoje, as regiões metropolitanas. Então, eu tenho aqui um mapa do Brasil que vai nos dar a ideia de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento ali, ou aglomeração urbana que está próxima de uma região metropolitana. Então, nós vamos ter na região sul, eu tenho uma presença ali bem significativa. Santa Catarina é a que tem maior quantidade ali de regiões metropolitanas instituídas. Lembrando que a região metropolitana ela é instituída por lei. Então, existe eu posso ter um aglomerado urbano enorme, mas não ser uma região metropolitana. Isso só vai acontecer quando existe lá uma lei que diz que aquela área com tais e tais municípios fazem parte da região metropolitana. Então, aqui nós vamos ter alguns exemplos ali na região sul, certo? E aqui bem ao sul ali do Rio Grande do Sul, nós vamos ter o que a gente chama de aglomeração urbana. Tem uma grande concentração urbana, mas não é constituída ainda uma região metropolitana, certo? Aí as regiões metropolitanas ali, focando somente na região sul e destacando algumas. A Grande Porto Alegre, aqui nós vamos ter em Santa Catarina, só na porção do litoral aqui, várias delas, né? Como por exemplo, Tubarão aqui nós vamos ter Florianópolis, a região metropolitana de Florianópolis, nós vamos ter a região do Vale do Itajaí, nós vamos ter aqui de Joinville também, né, a presença ali do que é chamada região norte catarinense. Então, são regiões metropolitanas. A região metropolitana de Curitiba, que é bem significativa ali, e ainda nós vamos ter lá de Londrina e Maringá como exemplos ali para nós, tá? Então, bem interessante. Quando eu penso aqui em população das regiões metropolitanas, o que que nós vamos ter de cenário se eu pensar em Brasil, em quantidade de população? São Paulo, que indiscutivelmente é a que tem a maior população ali, acima de 20 milhões de habitantes. Depois Rio de Janeiro, que está lá acima dos 10 milhões de habitantes. E vamos ver aqui o que nós temos. Curitiba, que está ali com um pouco menos de 5 milhões, está em torno de 4 milhões, né? Porto Alegre, que está aqui também, é um pouco mais do que Curitiba, mas ainda não chega nos 5 milhões de habitantes, a quantidade de população dessas regiões metropolitanas, ok? Então, só para a gente estabelecer uma comparação, por exemplo, de Curitiba com São Paulo, olha a diferença. Por isso, Curitiba é uma metrópole, São Paulo é a grande metrópole nacional, até pela concentração urbana ali, a concentração de população, certo? E aí, coloquei alguns exemplos ali de características de algumas regiões metropolitanas. A lei que criou a região metropolitana ali do norte catarinense, região de Joinville, né, que tem como cidade sede Joinville, ela foi criada em 98, depois ela é extinta e depois ela é recriada de novo ali em 2010. Tem uma população significativa, formada pelaquela ideia de conurbação que a gente falou, né? E é a região metropolitana
de Santa Catarina com a maior concentração industrial do estado. Onde está a maior quantidade de indústrias de Santa Catarina? Na região metropolitana ali do norte catarinense, certo? Possui ali uma alta qualidade de vida, então uma característica bem marcante dessa área ali é essa qualidade de vida elevada ali da região norte catarinense, certo? Bem bacana a gente verificar essa informação. E ali o mapa para mostrar para nós onde ela está. Então, quase na divisa ali com o estado do Paraná está a região metropolitana norte catarinense com Joinville como sede, né? Outro exemplo ali que eu trouxe para vocês é a região metropolitana de Maringá, que foi instituída em 98, e aí todos os municípios ali que fazem parte, totalizando 26, como por exemplo, Sarandi, Marialva, Mandaguaçu, Doutor Camargo, Presidente Castelo Branco, são municípios que compõem ali a região metropolitana de Maringá, certo? Tem uma área ali de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, né? E uma população ali de 809 mil habitantes. Vejam que se eu comparar com outras regiões metropolitanas, não é uma população tão gigante, mas foi instituída a região metropolitana pelo grau de influência da cidade ali no seu entorno, tá? E aí ali tá o mapa que mostra para nós a região metropolitana de Maringá, certo, pessoal? Perguntinha ali para a gente finalizar. Observando o mapa, anote exemplos de regiões metropolitanas de cada estado da região sul. Então, me dê exemplos lá da região metropolitana do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção da nossa atividade, né? Vocês deveriam observar no mapa e até aqui na legenda tem ali as regiões metropolitanas, mas quais exemplos são do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Então ali, do Paraná, exemplo, Curitiba e Londrina, então Curitiba aqui, Londrina ali. De Santa Catarina, Tubarão e Vale do Itajaí, Tubarão aqui mais ao sul, Vale do Itajaí ali na região mais central. E do Rio Grande do Sul, a Grande Porto Alegre ali é um exemplo que a gente tem de região metropolitana, né, dessas formações. Então, bem bacana a gente conhecer da nossa região essas características de urbanização, rede urbana, característica de formação das regiões metropolitanas. Espero ter contribuído com isso na aula de hoje, para que vocês tenham um entendimento melhor desses termos, desse contexto e conhecendo um pouquinho mais o Brasil. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.